Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um SIC Talks. Sou a Diana Silag, coordenadora do SIC-SUSP, Centro de Inovação em Construção Sustentável. Vocês podem acessar os últimos webinars em nosso canal do YouTube SIC-SUSP, que convidamos todos a se inscrever. Estamos dando continuidade à série de webinars sobre construção industrializada e construção modular. Hoje temos o prazer de receber dois especialistas, o engenheiro Edson Tateishi e o engenheiro Beda Barcoquebas, que irão apresentar o impacto da digitalização no planejamento e projeto de construções industrializadas. O engenheiro Edson Tateishi é diretor industrial do Grupo Lafayette, formado em Engenharia Mecânica pela Poli-USP, pós-graduado em Administração Econômica e Financeira pelo IMES. Ele é responsável pelas unidades de negócio de locação e venda de construção modular e off-site, das operações fabris, de engenharia, logística, manutenção e montagem. Edson atuou por 10 anos na indústria automobilística e 15 anos em construções modulares industrializadas. Ele tem grande conhecimento de técnicas de produção seriada sob encomenda, implantação de ISO 9001, ISO 14000, OSAS 18000, implantação de sistema de gestão, Kanban com Just-in-Time, Lean Manufacturing, redução de setup, administração de gargalos e, principalmente, formador de equipes voltadas a resultados com aplicação sistemática de técnicas de gestão. O engenheiro Beda Barcoquebas é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco e mestre pela Universidade de Alberta, Canadá. No Brasil, atuou na área de coordenação de projetos, orçamento, planejamento e implantação de ferramentas BIM no estado de Pernambuco. Pioneiro na área, Beda vem implementando com sucesso a ferramenta BIM na construção e planejamento de construções em edificações verticais, residenciais e shopping centers desde 2010. Atualmente é doutorando pela Universidade de Alberta, com grande atuação em empresas de construção modulares e desenvolvimento de ferramentas para o controle de custos, produção de projetos no Brasil, Canadá e Estados Unidos. Em seu último projeto, desenvolveu as normas para a contratação de modelos BIM, utilizados na construção e manutenção de edifícios na Universidade de Alberta, enquanto promove treinamentos para projetistas e construtores da comunidade local. Atualmente, coordena um projeto de cooperação com a Universidade de Alberta para a implantação de uma fábrica modular no estado de São Paulo. Antes de iniciar, gostaríamos de agradecer também os nossos apoiadores, a Poli-USP, o Departamento de Construção Civil da Poli, a Cátedra Construindo Amanhã, a Lafayette, a CMC Módulos Construtivos, a Universidade de Alberta, o Modular Building Institute, o ConstruLiga e o CBCS. Eu gostaria de convidar todos os participantes a enviar suas perguntas pelo chat, perguntas e respostas, que serão respondidas pelos palestrantes após a apresentação. Muito obrigada, Beda, a palavra é sua. Então, pessoal, primeiramente, muito obrigado, pela apresentação. É um grande prazer estar aqui, falando novamente no SIC, que, na minha opinião, é uma das iniciativas mais interessantes para a construção brasileira. E hoje eu vou apresentar um pouco do meu trabalho, dos projetos que eu coordeno e do meu doutorado também. Então, o tema de hoje é o impacto da digitalização no planejamento e projeto de construções industrializadas. A Diana, consigo fazer uma apresentação minha, provavelmente melhor do que eu faria de mim mesmo, mas eu sou engenheiro civil pela Universidade de Pernambuco. Durante a minha graduação, comecei a trabalhar com BIM na Universidade de Texas A&M, nos Estados Unidos, então eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar, eu trabalhava em obra e comecei a migrar para a parte de planejamento por conta do meu conhecimento em BIM, na época. Sou mestre pela Universidade de Alberta e hoje eu sou coordenador de projetos do meu grupo de pesquisa e sou doutorando também pela Universidade de Alberta. Então, comecei na Queiroz Galvão, depois fui para uma empresa mais local, em Pernambuco, na Carrilho, trabalhei em consultoria. Comecei a implementar o BIM de uma maneira mais em linha de produção, digamos assim, na Reserva Camará, quando eu construí lá o shopping. E trabalhei, aqui no Canadá, trabalhei cerca de quase 3 anos na Landmark Group of Builders, que eu vou apresentar um pouco do meu trabalho lá também, quando eu fiz meu mestrado. Também trabalhei no departamento de obras aqui da Universidade de Alberta. Eu gostaria de falar que eu também não estou sozinho. Eu sou o professor Mohamed Al-Hussein,
Alguns de vocês viram a apresentação dele umas 3 semanas atrás. É professor da Universidade de Alberta e lidera um grupo de pesquisa financiado por 14 empresas, espalhadas em 4 países. Então, aqui são algumas das empresas. A maioria são canadenses, óbvio, mas nós temos o MBI, o Modular Building Institute, a Northern Crane, que são americanos. Acima é uma empresa de software alemã, e nós temos a Lafayette, aí do Brasil também, que é uma grande parceira nossa. Então, hoje eu vou basicamente apresentar meus trabalhos com a Landmark e com a Lafayette também. Então, falando em projetos, eu gostaria de começar eu gostaria de começar a minha apresentação de trás para frente. Eu quero mostrar o produto final e depois eu vou explicar como a gente chegou lá. Então, o Stonehaven 1, ele foi o primeiro edifício painelizado em Edmonton, ou seja, nós construímos os painéis de parede, piso e telhado em uma fábrica, nós montamos no canteiro. Eu tive a sorte de trabalhar nele desde a concepção do projeto até a entrega dos apartamentos. E nós conseguimos construir a estrutura desse edifício em 22 dias. São 7.000 metros quadrados, 64 unidades com 4 pavimentos e um subsolo. O subsolo é uma estrutura em concreto convencional. Então, vou mostrar um vídeo a vocês. Não vou falar nada que tem o som, mas depois eu vou explicar um pouquinho melhor, um pouco mais sobre o projeto e como a gente conseguiu viabilizar ele. Pessoal, como vocês podem ver, nós construímos esse edifício com 2 gruas leves. Estava nevando, como vocês podem ver, a montagem foi em janeiro e o inverno aqui é bem rigoroso. Então, independente de sol, chuva, neve, nossa produtividade não mudou, o que é uma grande vantagem da construção industrializada. Nós fabricamos os componentes e nós só montamos eles no canteiro. Então, todos os problemas que a gente poderia ter são extremamente reduzidos em função desse ambiente fabril. E falando de fábrica, esse edifício ele foi construído nessa fábrica aqui, em que os painéis eles são construídos em um edifício, em um hangar, e os painéis de parede, e no outro prédio, os pisos e os telhados eles são fabricados ao mesmo tempo. Então, vocês veem essa casa aqui, ela geralmente, dependendo do tamanho, ela demora de 6 a 8 horas para ser construída. O edifício demora 22 dias, se não me engano. O questionamento, eu vou fazer alguns durante a apresentação, com a maior velocidade de obra, como as equipes de orçamento e engenharia podem acompanhar? Será que as ferramentas dos processos atuais são adequadas? Então, na minha opinião, eu acho que não. Porque eu acho que a construção como um todo, à medida que o tempo vai passando, mais se é esperado da indústria da construção. Se é para ser mais sustentável, se é para ser mais eficiente. Mas uma construção industrializada, você precisa entregar um edifício mais rápido e de uma maneira mais assertiva, porque antes eu tinha uma tolerância de centímetros no meu canteiro e agora eu passei por uma tolerância de milímetros. Então eu tenho que montar um planejamento, um orçamento, uma proposta comercial mais assertiva, que eu não posso perder dinheiro, com uma tolerância menor
e o meu ciclo de produção é muito mais rápido, ou seja, eu não tenho margem para erro, basicamente. E é aí que a digitalização na construção ela chega. Então, de acordo com a Gartner Analytics, que é uma grande empresa de consultoria em TI, ela define a digitalização como um método de transformação entre o analógico para o digital, sem mudança significativa no processo em si. Então, se a gente parar para pensar, a construção a gente não é tão analógica assim. Então, nós não fazemos orçamento, nós não fazemos o cronograma em um caderno. A gente tem um projeto em AutoCAD que ele está dentro do computador, ele está digitalizado. Mas o que não mudou não foi o produto em si, foi o processo. O processo continua o mesmo. A gente pode ter digitalizado alguns aspectos do nosso trabalho, dos nossos entregáveis, mas na verdade, a gente não repensou, não usou tecnologia para melhorar o processo em si. Então, na minha opinião, e essa foi uma pegadinha que eu fiz no título da minha apresentação, que eu estou aqui para falar não da digitalização em si, mas da digitalização dos processos, que é exatamente adotar processos online, compartilhando informações em tempo real, garantindo transparência, maior colaboração e agilidade. O que eu quero é, na verdade, usar a tecnologia para melhorar o nosso processo, não necessariamente o nosso produto. A gente tem essa ideia de que toda obra é diferente, e a verdade é que o produto pode ser diferente, mas o processo é bem parecido. E é isso que a gente tem que focar, a gente tem que tirar o olho um pouco do produto e olhar para o processo. Então, Seotto, em um estudo da McKinsey, que é uma outra grande empresa de consultoria, ele aponta que quase 70% das empresas, não necessariamente de construção, lutam para implantar uma transformação digital de seus processos com impacto sustentável e em escala. Então, eu acho que a gente está começando a evoluir a nossa discussão, que antes se falava de BIM. Então, vamos digitalizar o projeto. E agora, a digitalização, acho que ela engloba vários outros elementos. Mas eu peço para vocês olharem a experiência de vocês e pensarem quantos construtores a gente já ouviu falar, ou a gente mesmo fez, em que nós implantamos BIM em um projeto, em um projeto específico, um estudo de caso, e depois não conseguiu continuar. Pode ter sido porque era um projeto diferente, era um projeto muito grande, uma equipe saiu, uma pessoa saiu da empresa, então a cultura não conseguiu ser transferida. Então a gente tem que... eu conheço muita gente que fala, não, eu trabalho com BIM, mas só trabalho com BIM com um projeto que for muito grande. Se for um projeto médio, que a gente sempre faz, a gente não trabalha com BIM, a gente não precisa. Então, na verdade, a gente não está utilizando o BIM para transformar o nosso processo. A gente quer agilizar. Muita gente, eu vejo o pessoal usando o BIM para não fazer corte, para não fazer fachada. E eu acho que a economia está... a maior economia não está embutida em agilizar desenho. Então, falando um pouco de digitalização dos processos em construções industrializadas, eu acredito que nós temos 3 pilares para isso. Primeiro, Building Information Modeling, que já caiu nas graças de todo mundo, simplesmente porque eu não consigo imaginar uma maneira mais rápida e eficiente, mais econômica até, de se compartilhar informação de um projeto de construção para outros lugares. Então, eu encaro o modelo BIM não como modelo 3D, mas como uma base de dados que é representada em uma geometria 3D. O sistema ERP eu acho fundamental, porque mesmo que a gente viva de construir casa e edifício, a gente ainda emite nota fiscal. Então, toda essa informação ela tem que estar bem amarrada, ela tem que estar integrada com o restante da empresa. Eu acredito que o Lean Construction é a grande base teórica que a gente precisa. Eu acho que vários conceitos e várias ferramentas já foram discutidas do âmbito do Lean Construction. Então, basta a gente não quer reinventar a roda, a gente quer que ela rode melhor. Então, eu acho que a filosofia Lean, ela nos ajuda
a resolver vários problemas de conceitos, definições e de ferramentas também. Mas, voltando um pouquinho atrás, eu acredito que o pilar da digitalização dos processos não é o BIM ou o sistema ERP de maneira isolada. Eu acho que a integração desses dois é o que, na verdade, é o que importa. Uma das razões pela qual eu vejo várias pessoas testarem BIM de alguma maneira e não conseguirem manter esse processo é porque eles tratam o BIM como um sistema de informação separado da empresa. E eu acho que ele tem que ser integrado com o sistema ERP, com qualquer outro sistema que a empresa use. Acho que esse é o grande X esse é o grande X da questão. Então, sobre BIM e construções industrializadas. Hoje a gente tem BIM, software BIM para tudo, né? A gente tem, o que você imaginar, você consegue ver, assim, sempre vai existir um vendedor te vendendo alguma coisa. E nós temos vários formatos, então a gente tem IFC, RVT, XLS, enfim, formatos que eu nem conheço, na verdade. Só que não existe nada específico para construções industrializadas, para construções modulares. Isso porque, mesmo nos Estados Unidos, na América do Norte, ainda é uma área que está sendo desenvolvida. Então, e agora? Será que a gente espera mais 10 anos para alguém desenvolver isso e depois começar a trabalhar com isso? Eu acho que não. Então, boa parte do meu trabalho também é desenvolver aplicativos e processos específicos para a área. É verdade que nós temos vários softwares que eles sozinhos não nos ajudam muito, não nos trazem uma eficiência para a empresa, mas nós começando a juntar tudo isso, é onde nós conseguimos ter um processo mais eficiente. O processo da empresa como todo mais eficiente. Eu não estou preocupado em entregar um projeto para amanhã. Então, eu mencionei isso semana passada, na apresentação do Edson. Uma coisa que eu faço bastante é conectar um modelo BIM, os atributos do projeto do modelo BIM, no meu modelo de simulação, na qual eu vou simular a fábrica em si. Então, posso coletar dados com RFID, com visão computacional, na caneta mesmo, no cronômetro na caneta, mas eu quero, na verdade, simular se a minha linha de produção vai atender a minha demanda da próxima semana, do próximo mês. E começando a estudar melhor, começando a simular o meu desempenho, eu começo a aprender mais sobre a minha fábrica, eu começo a ver quais estações estão me dando maiores gargalos, quais me estão dando os problemas de fato, e eu começo a prever, a partir dos projetos que eu fiz, eu começo a prever qual vai ser o comportamento da minha fábrica, qual é a minha produtividade de fato. E ainda mais eu consigo simular diferentes cenários. Então, se eu quero melhorar a minha linha de produção, eu posso começar a simular um cenário futuro, justamente para estudar qual cenário ele é mais aplicável para o problema que eu quero resolver. Nesse meu caso aqui foi treinamento específico para trabalhadores, em que eu tenho alguns cenários aqui que eu vou estudando qual é mais interessante para mim. Eu gostaria de dizer que existe um software, um botão que você aperta e que resolve tudo, mas a verdade é que um fluxo de trabalho desse, ele envolve a junção de vários softwares. Então, eu tenho o meu modelo que está no Revit, eu manipulo os dados deles com Dynamo, com Python, mando para uma base de dados e etc. Então, isso é algo que eu venho publicando há um tempo já. Falando também do projeto em si, então vamos esquecer um pouco da fábrica, vamos falar do projeto em si. Eu gostaria de dizer que aqui a gente tem os projetistas, eles estão testando várias soluções de projeto para fazer um projeto mais eficiente, mas a verdade é que eu acho que em qualquer lugar do mundo a gente tem uma cultura do ontem. Então eu recebo e-mail hoje com um projeto para terminar amanhã. Então a verdade é que não existe muito tempo para se experimentar, para se tentar testar alguns partidos de projeto diferentes. Então, os fluxos que a gente quer, idealmente, é que, com a expertise do projetista, ele me dê partidos diferentes, em que eu posso começar a trabalhar num projeto de light steel frame, o espaçamento dos montantes,
a espessura deles, em que eu possa gerar cenários automáticos, conectar essa informação com uma base de custo e aí começar a comparar, fazer uma comparação para saber, olha, antes de começar o projeto de fato, na etapa dentro do projeto, vamos ver qual é a melhor solução para esse projeto, já que a gente fala que todo produto é diferente, vamos uniformizar o processo para a gente otimizar o produto final. Então, para fazer isso, eu trabalhei com uma equipe também de programadores, que nós desenvolvemos um software em que dentro do Revit, você seleciona as paredes que você quer, muda, por exemplo, o dimensionamento das vergas, o espaçamento entre montantes, o tipo de montante, e você gera painéis de steel frame e de wood frame, e a partir daí você começa a coletar os quantitativos deles, por exemplo. Então, para um outro projeto, é mais do que você precisa. E a partir desses quantitativos, você começa a estudar, você conecta isso a uma base de custos, e você vê qual solução pode ser mais interessante. Então, lá no Stonehaven, aquele projeto que eu mostrei a vocês no início da reunião, da palestra, desculpa, isso aqui era, por exemplo, o desperdício e a minha taxa e o meu consumo de material por pé quadrado que eu utilizaria se eu construísse esse edifício de maneira tradicional. Já construindo ele na fábrica com um partido específico, com uma solução construtiva, eu teria esse desempenho. E, enfim, eu tenho essas outras 3 soluções aqui pré-fabricadas. Esse meu projeto aqui, o de baixo, aqui a gente chama de Casa da USP, que foi um projeto que nós trabalhamos junto com a Lafayette e a USP para desenvolver esse protótipo. Então, eu falei muito de painelizado, que são dos painéis, agora eu gostaria de falar construção modular. Então, a construção modular ela é um pouco diferente, porque em um projeto você pode ter vários módulos, e cada módulo ele é meio que um mini projeto, né? Quase todo módulo ele é diferente, e cada elemento ele pertence a um módulo específico. Então, o planejamento e o orçamento em construção modular, ela parte a nível de módulo, e depois você monta o custo do projeto em si. Então, a gente percebeu que entre os quantitativos, você tem que repetir vários esses quantitativos por conta de várias, em diferentes níveis de orçamento, de compras, de produção. Então, na Lafayette, a gente gastava uma média de 4 horas e meia por projeto. E quando se cadastrava toda essa informação no RP, dava aproximadamente 40% do tempo só desenvolvendo quantitativo e conectando esses quantitativos com o sistema RP. Então, seguindo a filosofia Lean, a gente viu que, em média, a gente tinha 30% da preparação da proposta era em desperdício puro ou desperdício necessário, como quantitativos, e no desenvolvimento de projeto, que quando nós desenvolvemos os projetos de fabricação, essa razão subia para 40%. Então, a gente falou, não, a gente pode usar tecnologia para diminuir esse desperdício. Então, esse foi um outro fluxo que a gente desenvolveu, em que, primeiramente, nós temos que localizar esses elementos no módulo. O Revit, por si só, é uma excelente ferramenta, mas ela não te dá o quantitativo por módulo. Então, você tem que fazer isso manualmente. Então, o que eu fiz? Por exemplo, essa privada que eu vou selecionar, eu não tenho a informação de a que módulo ela pertence. Então, eu desenvolvi um software que ele localiza cada elemento de acordo com a coordenada geográfica dela dentro do projeto, em que agora eu tenho os quantitativos por módulo, por exemplo, ou seja, eu não preciso ter trabalho manual para fazer isso. E depois, o que acontece? A informação dentro do Revit é muito boa, mas ela não me ajuda muito ao nível de empresa, porque um cara de compras, ele não usa Revit, ele nem sabe o que é Revit. Pelo outro lado, o Excel é uma ferramenta que eu posso, que o meu comprador, o meu estagiário, o dono da empresa, eles usam a mesma ferramenta. Então, eu desenvolvi esse outro programa para extrair toda a informação do modelo BIM, do Revit, para o arquivo CSV no Excel. E desse jeito eu posso manipular os dados da maneira que eu quero
e como a empresa necessita. E falando em manipulação de dados, esse aqui é uma lista de carregamento que a Lafayette usa para compras e controle de produção, que eles precisam de uma lista por módulo. Então, como eu tenho toda essa informação no Excel, eu gero cada lista de carregamento de acordo com cada elemento que pertence ao módulo. Então, desse jeito, eu comecei vários trabalhos manuais que acarretam numa porcentagem significativa do processo, eu consigo diminuir esse desperdício durante todo o processo de uma maneira que eu consigo mudar, que eu posso mudar o projeto, mas o processo não vai mudar. Então, uma redução entre 28% e 35% de homens-horas por projeto com esse fluxo. Eu estou trabalhando no paper para publicar ele. E aí o último questionamento do dia é quanto custa. Então, quando eu mostro isso para o engenheiro ele não tem muito, eu não consigo, assim, eu não demoro muito tempo para convencer ele. Mas o empresário, ele quer saber, não, velho, eu vou ter que gastar, eu vou ter um custo inicial alto, todo projeto é diferente, e muitas vezes acontece que o empresário ele já teve uma experiência com o BIM, que não gostou, que falou, não, é uma coisa muito complicada, eu não preciso fazer isso mesmo, e ele falou assim, não, deixa para depois. Então a gente fez um estudo de viabilidade para entender o atual processo da Lafayette, desde o processo de licitação à entrega dos projetos executivos, e aí justamente identificar as oportunidades de melhoria e calcular o retorno de investimento. Então, se você investir em um sistema de informação integrado, qual é o seu retorno, qual a estimativa de retorno. E a gente fez isso combinando algumas técnicas de entrevistar os projetistas, mapear esses processos de acordo com o desperdício e uma análise estatística / probabilística. Por quê? Quando eu chego para um projetista e pergunto quanto tempo demora para fazer tal atividade, quase sempre ele me fala, depende. E, de fato, a prática de projeto é uma prática muito incerta, porque você está começando o seu dia fazendo uma coisa, você recebe uma ligação e vai ter que mudar, e você muda tudo. Então, a gente começou a trabalhar nos campos no cenário pessimista, realista e otimista, e que aí eu começo a rodar um modelo de simulação, aquele parecido com o da fábrica, para justamente trabalhar com a probabilidade de tal evento acontecer ou não. Depois de validar esse processo com os projetistas, aí é que a gente começa a fazer um estudo de viabilidade, começa a sugerir atividades que possam agregar valor ao seu processo. E a economia, a gente fez uma economia ao ano, em que, na preparação de propostas, em que você está elaborando as propostas comerciais, você pode ter de 14% a 24% de economia na sua equipe de projeto. E no desenvolvimento dos projetos, aquele fluxo que eu mostrei a vocês lá atrás, eu posso ter uma economia no ano entre 16% e 26%. E se a gente conectar aquele fluxo, aquelas informações, manipular os dados um pouco mais e conectar ele com o sistema ERP, a gente consegue ter uma margem de economia entre 20% e 34%. O que é um volume bem significativo para uma equipe de projetos. Então, em conclusão, na minha opinião, o BIM por si só não é a solução. A gente não pode utilizar a plataforma BIM como sistema separado, independente. A digitalização dos processos pode ser. Eu gosto de pensar que é sim, e é isso que eu estou tentando mostrar a vocês. E as ferramentas já estão lá, só que a gente precisa adaptar. Então, a gente não pode ficar esperando alguém desenvolver alguma coisa para a gente, senão a gente perde o barco, né? E, por último, precisamos pensar em processos e não produto. Eu sei que cada produto é diferente, o Edson ele pode falar melhor do que eu. O quão variável o produto dele é, mas o processo, se você tiver uma visão holística do processo, você consegue implementar a digitalização com sucesso.
Muito obrigado, eu estou aqui para qualquer dúvida. Obrigada, Beda. Vou passar a palavra agora para o Edson. Tudo bem, a gente, da outra vez, a gente falou aí que a produtividade é a pauta do momento na construção civil, e é mesmo, né? Então, todos os stakeholders aí estão falando de produtividade. E também falamos que a construção industrializada e modular, ela vem aí para turbinar essa produtividade. Isso foi pauta aí da nossa reunião passada. Dessa vez a gente vai falar da digitalização, né? E que é parte fundamental aí desse processo. Então, aqui só para contextualizar o que nós estamos falando ali, o Beda já falou, mas é uma interpretação aqui um pouquinho diferente. É a utilização de tecnologias inovadoras para revolucionar as formas de trabalho e organização dentro da construção industrializada e promete trazer muitas vantagens às empresas, aumentando sua eficiência e produtividade. Pessoal, olha só, né? É um conceito totalmente amplo, né? E assim, parece que nem fala nada. E, na verdade, é isso mesmo. Digitalização é você passar tudo que era analógico ali para um computador e fazer com que isso seja facilitado em várias atividades, né? Basicamente é isso mesmo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais porque a digitalização, do jeito que a gente quer falar, é assim, é um pouco mais mesmo. É a digitalização como uma forma de fazer integração entre os sistemas. Isso que a gente está falando aqui agora. Então, o que ele traz, assim, quando ele está de maneira integrada? Ele facilita a visualização dos processos da empresa, de todos os processos, automatiza a coleta e a organização dos dados, né? E automatiza através de etiquetas, tem várias técnicas. Melhoria na especificação e levantamento de materiais, tem até jeito ali de fazer um inventário aí automático, coisas que demorava aí, às vezes, 2, 3 dias, e hoje você faz o inventário em questão de minutos. Um ganho de agilidade e produtividade, melhorias no planejamento e na orçamentação, e minimiza as perdas de produção. Dá para a gente falar de cada um desses temas aí longamente, mas não é o objetivo aqui agora, vou falar bem pouco mesmo. Então, na verdade, nós estamos falando de um conjunto, né, de soluções e dados aí que facilita a visualização de todos os processos da empresa. Ou seja, pessoal, o que ele proporciona em última instância? Proporciona uma facilidade na gestão. Então, é uma ferramenta de gestão? Sim. É uma ferramenta de gestão. É aí que a gente vai conseguir ter realmente ganhos com isso. Travou? E aí, uma das ferramentas, um dos pilares aí da digitalização, que o Beda mesmo falou, é o BIM, né? Então, vou mostrar aqui alguns dados da Dodge, né? Ele fala assim, 89% das empresas já estão utilizando o BIM nos projetos. Às vezes em maior quantidade, às vezes em menor quantidade, né? Pelo menos já utilizaram alguma vez. E o uso do BIM em pelo menos 25% dos projetos, né, um quarto dos projetos, ele aumentará de 44% dos que usam para 75% nos próximos 3 anos. É o estudo aí, o que diz esse estudo da Dodge. E nos próximos 3 anos, então, praticamente todas as empresas têm certeza ali que vão utilizar BIM. Em maior ou menor grau, mas eles vão utilizar. Que nem o Beda mesmo falou, né, que as empresas estão optando para nem todos os projetos trabalhar com BIM, mas pelo menos uma parte deles. Então, aqui que a gente fala disso, desse acima de 50% de projetos, entre 25% e 49%. Nós, lá na empresa, a gente está com uma meta aqui até janeiro, trabalhar 100% com BIM. Essa é a nossa meta lá, um pouco ousada, mas estamos caminhando firmemente nesse propósito aí. E os principais fatores de decisão para a aplicação do BIM em construções
pré-fabricadas. Essa aqui foi outra pesquisa que foi feita por esse pessoal da Dodge aqui, em construções pré-fabricadas, bem no nosso mercado mesmo. Primeiríssimo lugar foi a coordenação de projetos, né? É o principal motivo dentre todas as 3 categorias de empresa. Quais são as categorias de empresa, pessoal? Arquitetura e engenharia, pretinho ali, construtoras, né, sem amarelinho, e fábrica, ou cinza, né? Então, deu aqui que a coordenação é o principal motivo para que a gente trabalhe em BIM. Olha só, né? Aqui, ó, deu 40% aqui para coordenação, melhora de prazo e melhora de custo também. Então, quando a gente trabalha em fábricas, construções pré-fabricadas, é isso, né? As 3 coisas são importantes, né? Então, deu até um empate aqui. A soma deles não dá 100%, né, pessoal? Porque cada um aqui podia falar até dois itens mais importantes. Foi assim que foi a metodologia da pesquisa. E construções pré-fabricadas demandam grande coordenação de espaço entre as instalações. Então, a coordenação é importantíssimo. É um dos motivos até que o Beto ele acha engraçado isso a gente fazer, né? E cada vez que ele vai na nossa fábrica, o layout está diferente. Um dia ele vê de um jeito, outro dia ele já vê do outro. Por quê? Porque a coordenação de espaço ali é muito importante. A gente precisa otimizar esses espaços a todo momento, conforme o mix que a gente está trabalhando, sabe? E a maior parte das empresas já entenderam, né, os benefícios do BIM. Esse também é um das conclusões aqui dessa pesquisa da Dodge. Ainda, segundo a Dodge, aqui recomendações para desenvolvimento da cadeia produtiva da construção industrializada. Na construção industrializada, essa cadeia é super importante, não pode mais trabalhar assim separadamente, sabe? Então, a gente tem que melhorar esse relacionamento da cadeia produtiva, desde fornecedores, a própria fábrica, sindicatos, construtoras, né? E o foco em melhorias do produto, equilibra as demandas de mercado e custo fixo da fábrica. Pessoal, as construtoras normalmente não estão acostumadas com uma coisa, sabe? Que é um custo fixo alto. Construtora tem um negócio chamado histograma, né? Em fábrica não é bem assim, sabe? Eu preciso garantir um fluxo ali de trabalho, porque eu não posso ficar mandando embora. Esse pessoal aí é ouro para mim, as pessoas são ouro. Então, eu preciso treiná-las, eu preciso qualificá-las, os talentos têm que ficar na fábrica, e para isso eu preciso ter demanda de mercado. Então, o foco tem que ser num produto ou em produtos que eu vou ter garantia de demanda do mercado. E os projetos otimizados, né, visando padronização dos elementos, facilitar a fabricação, logística e montagem. Repensar novas formas de financiamento, que é o assunto do momento até, né? E adaptar normas construtivas de processos para inspeção, né? Essa parte aqui das universidades, dos bancos. É só para finalizar aqui, rapidamente, tem um filminho, esse filme aqui é de 1 minuto, é de uma empresa no Canadá, que atua fortemente nos Estados Unidos, uma empresa que fabrica divisórias. Então eles pegam um andar inteiro vazio e projeta as divisórias, as salas, os corredores, e vai assim por diante, com uma biblioteca enorme de produtos, divisórias diferentes e tudo. Olha só o que eles chegaram aqui na digitalização. Why use ICE? It's an all-in-one design, sales, and visualization software with a direct connection to your factories. Experience the flexibility of designing in 2D with a real-time 3D visualization. Your products in ICE can be customized faster and with greater certainty. ICE melts into your production process and feeds precise data to manufacturing.
While you focus on the design and configuration, ICE creates an accurate bill of materials, quote, detailed drawings, and engineering information. Engage your clients with immersive virtual reality and share an unforgettable social experience. Change your design, and ICE updates everything instantly in 2D, 3D, VR, the quote, and reports. Wow! Win and deliver with ICE software. Pessoal, vocês entenderam aí então, né? Ele desenha em 2D, ele já visualiza em 3D, ele já tem as informações de fábrica, então ele já manda direto para as máquinas CNC que ele tem lá. Ele pode customizar lá na hora, no 2D, e já vai mostrando no 3D mesmo. Você tem ali uma cotação, uma proposta já feita, um desenho, uma orçamentação, né? Uma orçamentação já feita, um desenho em 3D, as informações de engenharia, tudo ali, num lugar só, e ainda dá uma experiência de realidade virtual para o seu cliente. Tudo num software só. Então, isso aí é um ponto que a gente pode chegar. Esse pessoal trabalhou muito em cima disso, né? E hoje ele até trabalha com a venda do software, né? Então, é onde pode chegar, mas trabalharam duro. Então, com o que o Beda falou, na verdade, a gente tem que não chegar nesse ponto aqui, mas mirar nisso, né? Ou seja, a gente já ter condições de fazer essas modificações que o cliente quer da nossa proposta, já automaticamente gerar um orçamento para o cara muito rápido, né? Um quantitativo, esses quantitativos já ter os preços associados, essas coisas aí que a gente está brigando para ter. Não precisa ter num software só, que isso dificilmente vai encontrar, aqui é porque os caras eram desenvolvedores, né? Eles tinham essa fábrica ali, mas antes eles eram desenvolvedores, por isso que aconteceu tudo isso. Mas é um sonho, né? Esse tipo de fábrica. E é isso, eu queria mostrar... Queria mostrar isso mesmo, beleza? Aqui é bem rapidinho mesmo, porque senão... Obrigada, Edson.